Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Vamos analisar o livro A Vida Intelectual de A.D. Sertilanges. Esse livro que trata aqui sobre métodos, sobre uma forma de vida, de condutas de um intelectual. Primeiramente vamos analisar aqui com uma breve introdução para entendermos do que se trata o livro, entendermos melhor um pouco aí do que podemos ver superficialmente, na chamada leitura inspecional de Mortimer Adler. Então, primeiramente, começando aqui com o título: A Vida Intelectual, Seus Espíritos, Suas Condições, Seus Métodos. Pelo título, nós já sabemos que trata de uma vida intelectual, ou seja, um curso, uma direção sobre alguém que vai estudar, alguém que é voltado para algo relacionado a estudos de livros, a escrita de obras, alguém que pensa e tudo mais. Então, a vida intelectual basicamente parece ser algo relacionado a curso, a uma direção, relacionada a uma vida intelectual. Já sabemos que Sertilanges teve uma vida intelectual, então é bem provável que o livro se trate basicamente disso. Na própria capa vemos aqui alguém que está estudando, com um texto, se dedicando a isso. Então, a própria capa do livro indica que é algo relacionado a uma vida, a uma direção, basicamente sobre como você deve se comportar como um intelectual e tudo mais. Seria basicamente aí o chamado livro prático, na classificação do Mortimer Adler. Vamos agora analisar a contracapa. Primeiramente eu irei fazer a leitura e se você tem essa edição do livro, recomendo que também faça essa leitura, A Vida Intelectual do padre A.D. Sertilanges, redigido originalmente em 1920, ainda se mantém atual para os leitores do novo milênio, para aqueles que desejam não apenas um manual prático que permita esboçar orientações de como entrar na vida dos estudos. O livro vai além e também oferece um exemplo de vida bem-sucedida no mundo intelectual, a do próprio padre Sertilanges, que por meio de dicas preciosas permite e disponibiliza para qualquer pessoa que tenha a abertura e a coragem necessárias uma nova forma de viver que abrange gradualmente a dimensão intelectual e todos os percalços que essa vida traz consigo. A vida intelectual não é uma dimensão separada da vida prática, e sim abarca e transcende a esta, trazendo novas possibilidades e responsabilidades diante de si, dos outros e do mundo. Assim, o espírito de uma vida intelectual está no fato de que, se ela transcende a vida prática, deve ser no sentido de propiciar um maior entendimento dela. Suas condições são os valores éticos, como a honestidade intelectual e a sinceridade. Seu método consiste nos exemplos que percorrem toda a escrita do padre Sertilanges. Esse livro é dedicado a todos aqueles que desejam uma vida plena em todas as suas potencialidades, e não há nada mais atual que esse desejo. Então, aqui pela própria contracapa, já verificamos que é um manual prático, porém com as experiências do próprio padre Sertilanges, que foi um intelectual do seu tempo. Então, além de fornecer basicamente diretrizes, regras para uma boa conduta de vida intelectual, também te fornece meios, ideias do próprio Sertilanges, ou seja, é um complemento e um conjunto basicamente também de um manual prático com um livro filosófico, uma mistura basicamente. Disso nós podemos compreender com base aí no que é anunciado aqui na contracapa. Ele vai te ensinar como ter uma vida intelectual e apresentar ideias aí do padre Sertilanges com base na experiência que ele teve como intelectual. Agora analisaremos o índice, ou chamado sumário do livro. Pelo sumário, nós verificamos aqui que existem 9 capítulos. O primeiro capítulo, a vocação intelectual. Então já verificamos que para o Sertilanges, o ser intelectual, a vida intelectual, é uma vocação, ou seja, é alguém que é direcionado, que é chamado a atuar de determinada forma. Capítulo 2, as virtudes de um intelectual cristão, ou seja, o intelectual cristão já é alguém mais específico. Temos o âmbito dos intelectuais, de várias crenças ou não crença, e temos também um intelectual cristão dentro desse âmbito, que aqui ele exerce aqui, basicamente análise sobre as virtudes de um cristão, que o cristão deve ter em relação à própria vida intelectual. No capítulo 3, a organização da vida, como deve se organizar a própria vida do intelectual para que ele possa ter aí
as benesses, né, propriamente, né, como ele deve atuar, direcionando aqui o Sete Langes em relação à própria vida, né, do pensador. O capítulo 4, o tempo do trabalho, né, tudo relacionado ao trabalho permanente, o trabalho à noite, o início, o fim do dia, os instantes de plenitude, quais são os momentos que o intelectual, em quanto tempo o intelectual deve se dedicar à sua vida de estudos e tudo mais. Capítulo 5, campo do trabalho, ou seja, onde ele trata sobre qual é o tema que o intelectual deve atuar, deve trabalhar e deve escrever ou estudar. Capítulo 6, o espírito do trabalho, né, que são aqui basicamente tratar sobre como seria a conduta propriamente do intelectual, basicamente quais são as ideias que ele tem que ter pré-concebidas, né, a concentração, a submissão ao que é verdadeiro, o senso do mistério, etc. Né? No capítulo 7, a preparação do trabalho, aqui é um dos capítulos mais práticos, né, onde o Setilantes trata sobre o que se deve fazer no trabalho, na leitura, na organização da memória e nas anotações. Na leitura, já pode-se ver aqui nos próprios subtítulos, né, ler pouco, escolher 4 espécies de leitura, contato com gênios, conciliar em vez de opor, apropriar-se e viver. Então, pelo próprio enunciado, dá para perceber que ele dizia que era bom ler pouco e que deveria ter contato com grandes autores, né, e grandes gênios. Além disso, a organização da memória, né, o que é preciso memorizar, em que ordem memorizar, como proceder para memorizar. Depois, em seguida, as anotações, né, como classificar suas anotações, como anotar, como utilizar suas anotações. Então, esse capítulo 7 é o capítulo mais prático. Né? No capítulo 8, o trabalho do criador, que já é aquilo relacionado ao que você vai produzir, como escrever, como criticar algo, como apresentar suas próprias ideias, né? Fazer tudo relacionado à própria criação. Né? E, por último, o capítulo 9, o trabalhador e o homem, onde o Setilange contextualiza o intelectual, né? Para os Setilanges, o intelectual não pode estar dissociado do seu contato com a própria vida, né? Saber relaxar, aceitar as provações, apreciar as alegrias e ansiar pelos frutos. Então, pelo índice do livro, podemos ver aqui que existem várias etapas. Né? Ele coloca, iniciando com a introdução sobre a vocação intelectual, como quais são as virtudes desse intelectual, como ele deve organizar a sua própria vida, como ele deve organizar o tempo, a área que ele vai trabalhar, a própria vontade, o espírito do seu trabalho, né, como deve atuar nesse trabalho, como ele deve se preparar, né, como deve ser sua leitura, sua organização, memória, suas anotações, o trabalho criador, né, como ele deve criar e escrever coisas, e o seu contexto na sociedade, né, o trabalhador e o homem. Então, abarca basicamente quase toda parte da vida intelectual, justamente, né? Desde o seu início como vocação, o seu desenvolvimento com os próprios trabalhos e a sua criação, o seu desenvolvimento do trabalho. Então, isso é interessante de saber aí através do índice do livro, né? Justamente o próprio livro abarca a vida intelectual. Agora que já temos essas noções, basicamente passamos a analisar os prefácios, né? São cerca de 4 prefácios que são colocados aí pelo Setilanges. O primeiro prefácio ele é bem pequeno, né? E foi colocado como o título de introdução aqui no livro. Mas ele foi escrito assim que foi editado a primeira edição do livro A Vida Intelectual, em 1920, né? Em agosto de 1920. E é interessante que nessa introdução o Setilanges ele coloca que ele inicialmente tinha a pretensão de analisar os chamados 16 preceitos para adquirir o tesouro da ciência. Esse texto, né, escrito por Santo Tomás de Aquino, era uma carta endereçada a um chamado Frei João, né, que era um aprendiz, que perguntava para o Santo Agostinho, ou Santo Tomás de Aquino, como ele iria estudar, como seria uma vida de estudo. E nessa carta o Santo Tomás de Aquino dá 16 preceitos ensinando como era essa vida de estudo e como ele poderia se aprimorar aí, dentro desse âmbito. Né? O Setilanges pretendia analisar esses 16 preceitos numa visão tomista. Né? Porém, ele diz que ele decidiu tomar mais liberdades para incluir suas próprias ideias e apresentar de uma forma mais ampla basicamente esses preceitos. Ele mesmo diz que não saiu do âmbito tomista na obra, ele ainda concentra muito aquilo que ele adquiriu de ideias do Santo Tomás de Aquino, porém com uma linguagem própria e com suas experiências próprias como intelectual.
Então é bem interessante isso aqui nessa introdução. Em seguida temos o prefácio à segunda edição, que foi escrito em dezembro de 1934. Esse é o prefácio maior aqui dentre os apresentados, né? E ele exige aí um esforço maior de entender o que está escrito. Enquanto que na introdução simplesmente ele diz que queria apresentar ideias de Santo Tomás de Aquino com os 16 preceitos e que a obra foi concebida para jovens estudantes, né, com base na própria experiência do Sertilanges. Agora, nesse prefácio da segunda edição, ele já tece mais detalhes com uma introdução, um prefácio introdutório à própria obra, né? E por isso exige mais atenção aqui por parte desse vídeo, né? E, primeiramente, no prefácio da segunda edição, que foi escrita em 34, né, passou-se cerca de 14 anos da publicação do livro, e a própria editora exigiu e pediu para que o Sertilanges revisasse a edição depois que passou tanto tempo. E logo inicialmente ele diz que não havia tanta necessidade de revisar muito o livro, porque as ideias concentradas foram ideias não temporais, né? Ou seja, não vinculadas ao tempo em que ela foi escrita. Foram ideias que partiram da própria convicção essencial do autor, de quem, conforme ele disse, né, apresentou as coisas do coração dele, do âmago dele, né? Então as ideias não são propriamente temporais, vinculadas a 1920, a época da primeira edição, mas sim que pode ser utilizado aí para épocas futuras também. Então ele representa isso, mas mesmo assim ele diz que a obra repercutiu, a prova dessa atemporalidade, né, é que repercutiu muito entre os jovens da época, e que vários enviavam cartas para ele, e que, portanto, teve uma boa difusão e uma boa acolhida entre aqueles que estudavam e que estavam ingressando na própria vida intelectual. E com base nessas respostas de cartas e tudo mais, ele aceitou revisar e dar uma olhada novamente no texto, apresentando um pouquinho de complemento, mas a essência da obra é a mesma da época de 1920, né? Como ele disse, que é uma obra que não é temporal, né? E a ideia do próprio de não ser temporal é justamente fazer da obra um clássico, e também pelo fato da verdade ser não temporal. A verdade, ela não é vinculada ao tempo, a verdade ela é universal, ela é atemporal, ela é de todo o tempo, etc., né? E aí ele já inicia já com uma espécie de enunciados filosóficos, né? Ele diz, né, o espírito tudo rege, né? O intelectual ele atua conforme uma vocação, né? Conforme uma obra vinculada ao seu próprio destino, à sua própria vontade em relação a estar ligado a Deus, que é considerado por Sertilanges a verdade maior. A vocação ela é basicamente o segredo do êxito. Todo mundo que tem êxito é basicamente vinculado a uma vocação, que esta é chamada da questão fundamental. A vocação te direciona ao êxito, né? Como fazer uma obra intelectual? Como é que você vai trabalhar intelectualmente? Segundo os Sertilanges, a ideia principal é o desapego. O desapego é o estado de graça intelectual, segundo os Sertilanges. Como assim desapego? Desapego é um estado de alma. Ele é basicamente a ausência do desejo e da vontade própria, né? Sem o peso do seu próprio desejo, sem o peso da sua própria vontade, é que você tem que direcionar os seus estudos. No sentido de que você não pode estar muito vinculado às suas paixões, às suas emoções, e nem muito vinculado à sua própria forma de pensar naquele momento. Porque a verdade, ela é, como eu já disse, atemporal. Então, se você escreve algo ou trabalha com algo no momento, aquilo não vai ser considerado verdadeiro, aquilo vai ser considerado para aquele momento histórico determinado da sua vida, e não algo que busca realmente a verdade. Então, inicialmente, a fórmula inicial para uma obra intelectual é esse desapego, né? E ele coloca, né, o intelectual ele não é filho dele mesmo, ele é filho da ideia, da verdade eterna, do verbo criador e animador imanente à criação. Então o intelectual ele é vinculado à ideia. A ideia ela não é propriamente dona, o intelectual não é dono basicamente daquela ideia. Ele simplesmente elucida ela, ou esclarece melhor, ou apresenta ela de uma forma que as outras pessoas não viram anteriormente. Mas o intelectual ele não pode estar
associado a si mesmo e comprometido com si mesmo na busca pela verdade. Porque a verdade, a ideia, né? O intelectual, ele é basicamente o filho da ideia, né? Ele está vinculado à busca daquela ideia, né? E isso é bem interessante, né? Por isso, o intelectual ele é vocacionado. Ele deveria, de certa forma, se afastar, portanto, pelo fato de ser vocacionado, ele deveria se afastar aí do convívio da sociedade, ele deveria se afastar do seu próprio meio e do seu próprio tempo. Aí o Sertilanges ele coloca, né, que o intelectual tem que estar por dentro, ele tem que estar associado à sua própria época, né? Ao seu próprio tempo e também às próprias ideias também que estão vinculadas a ela. Porém, ele tem que se preocupar em não cair na tentação de se tornar um homem comum, pode-se dizer assim. Um homem como um homem que está dedicado à vida de prazeres, à vida de não contemplar e buscar aquilo que é considerado verdadeiro. Então, é necessário inicialmente ter o chamado temor a Deus, a consciência da existência divina e que vai trazer o princípio da sabedoria. Então, para Sertilanges, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, a busca pela verdade, a incompreensão do que seria Deus, etc., é que proporciona a sabedoria. A obra intelectual ela começa pelo chamado êxtase. O que seria êxtase para Sertilanges? O êxtase ele é basicamente o esquecimento da sua própria vivência, né, do seu próprio ser, para viver uma ideia, para pensar uma ideia a qual você está vinculado, a qual você deseja aquela ideia. O êxtase é sair de si mesmo, é abandonar suas emoções e abandonar suas próprias paixões para atingir uma busca da verdade, uma busca que seja atemporal, né? E nisso ele coloca que a memória tem um papel importante nisso, é por isso que existe aí uma parte do capítulo 7, né, dedicada à memória, e está relacionada à vida intelectual. Porque para Sertilanges existem dois tipos de memória. A memória baixa, que é aquela memória de papagaio, que a pessoa só repete tudo aquilo que ela vê ao longo da sua vida, a pessoa não reflete, né? Ela simplesmente fala como um papagaio, refraseando e tudo mais aquilo que ele escutou e não tem uma vida reflexiva sobre aquilo que ele vê, sobre aquilo que ele pensa, etc. Né? Então, essa memória baixa é a que a grande maioria da sociedade contempla, né? A vida de sobrevivência, de prazeres mundanos e de paixões e não uma busca pela verdade. E existe ainda outro tipo de memória, que é a memória em estado de descoberta, que ele chama de lembrança. Essa lembrança, essa memória em estado de descoberta é em que atua o intelectual. Basicamente, ela está vinculada à busca racional pela verdade e também à busca pelo estudo das fontes de inspiração, né, dos grandes autores, daqueles que já atingiram determinados patamares da busca da verdade. Então, nessa classificação, existe essa distinção, né, da pessoa comum e do intelectual. E é por isso que é necessário um curso, né, uma vida intelectual, uma vida diferenciada da vida comum, pode-se dizer assim. Então, escutar a si mesmo é escutar a Deus. Né? Deve-se buscar e escutar a si mesmo, porém de forma em silêncio em relação à sua alma. Ele coloca, né, deve-se fazer silêncio da alma. Como escutar a si mesmo e fazer silêncio da alma? O silêncio da alma para Sertilanges, ele é o silêncio dos pensamentos fúteis e também o silêncio das paixões desordenadas. Então, na medida em que você não dá atenção a ideias fúteis e não dá atenção a paixões desordenadas, você vai se concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é ideal para uma vida intelectual. Ou seja, vai atender aí ao curso, à própria vida intelectual. E aqui ele coloca, né, a vocação exige exaudição ou atendimento, a qual, pelo mesmo esforço, para sair de si, ouve e acolhe. Então, na medida em que você sai de si mesmo, silencia suas vontades e emoções que são temporais, né, que são naquele momento da sua determinada vida, então, na medida que você se dissocia disso, busca algo que vai ser atemporal, você deve aí sair de si mesmo e acolher e ouvir a si mesmo nessa investigação. Então, basicamente um momento de reflexão
com suas próprias ideias, com suas próprias convicções, com sua busca pela aquilo que é verdadeiro, né? Isso repercute nas próprias escolhas da sua vida, e é por isso que há a vida intelectual. Na medida em que você se dedica à sua própria vocação de buscar entender a si mesmo e silenciar suas paixões e tudo mais, você tem que repercutir na sua própria vida, na sua própria forma de atuar, dedicar seu tempo, dedicar o seu tempo às suas amizades, escolher melhor suas amizades e tudo mais. Isso repercute em toda a escolha de sua vida, e é por isso que existe a vida intelectual. As escolhas da vida, né, são julgadas, elas devem ser julgadas com sabedoria e em êxtase, ou seja, sempre saindo e abandonando as suas próprias paixões pessoais e momentâneas, né? E isso é interessante. Basicamente, o êxtase ele deve ser um instrumento para se atingir essa verdade, se aproximar da verdade real, chamada verdade eterna, né? E aí ele coloca uma frase, né? Longe do eu, que cobiça e é tomado pela paixão, né? Você deve estar dissociado longe de si mesmo, que está vinculado a momentos de paixão e de cobiça. Então, o resultado ele pode ser colhido, né? O resultado dessa vida intelectual, dessa vida dedicada ao estudo e desse desapego às coisas momentâneas, ele deve ser colhido com o mesmo desinteresse que você iniciou sua investigação pela verdade. O desinteresse no sentido de que aquilo que você colheu, aquela verdade que você atingiu e verificou como sendo aquilo, ela tem que ser considerada como uma verdade impessoal e não uma verdade pessoal, né? Porque caso contrário não seria propriamente a verdade. A verdade ela tem que ser válida para todos, né? Então há a necessidade de desapego no início, no meio e no fim da investigação pela verdade, da vida intelectual, né? Isso é bem interessante, né? O desapego ele tem que estar presente em todos os momentos, né? E verificar aí, né, na sua própria vida os julgamentos que são feitos aí, com base aí, né, nessa verdade impessoal. Então, grandes homens, segundo os Setilanges, eles pareceram ter ousadia, né, e foram brilhantes, escreveram livros, foram reverenciados por suas grandes capacidades, mas eles pareceram isolados em seu determinado tempo, né? É comum os filósofos apresentarem uma vida bem rejeitada em relação à sociedade, à época, à sua própria época, né? Mas o Setilange coloca que o pensador, o intelectual, ele não está isolado na medida em que ele sempre está acompanhado das boas ideias e da verdade, da busca pela verdade. Eles nunca se sentem sozinhos, embora eles estivessem isolados na sociedade de uma forma de visão diferenciada, né? E tudo mais. E nisso é interessante porque os pensadores eles normalmente têm noção do seu espaço e do seu limite. E aqui Setilanges enuncia de que há necessidade de ter limites e saber reconhecer os seus limites. Então o que ele coloca, né? Seremos felizes com o que nos terá sido oferecido à nossa altura. Então tudo aquilo que nos é oferecido, a nossa capacidade intelectual, ela tem que ser feita por degraus, né? Você vai subindo os degraus. Você não quer ler aí a obra completa de Platão e entender tudo sem ter tido outras leituras, mas que possam te enobrecer e te apresentar melhor as ideias. Da mesma forma, como nós fazemos aqui no canal, apresentamos primeiro as obras introdutórias, com leitura de obras sobre obras, né, como ler os livros, como entender melhor as obras, a arte de ler e tudo mais, para depois, em seguida, apresentarmos aqui as leituras e as análises de obras clássicas profundas e nós podemos ter a capacidade melhor de entender. Então, para Setilanges é necessário ter essa atitude de saber reconhecer o seu limite, saber reconhecer o seu próprio espaço também e aquilo que está em suas mãos, aquilo que você pode utilizar e que está na sua limitação e que você pode utilizar para os seus próprios estudos, né? Não é possível atingir a verdade universal completa de uma vez, né? Nós somos seres humanos e somos limitados e temos que ter essa noção aí. E ele diz, mas que o trabalho não deve ser mal feito. O trabalho mal feito deve ser evitado. O que seria trabalho mal feito? É o trabalho insuficiente, no qual você não se dedicou basicamente para aquele trabalho,
e também o trabalho pretensioso, aquele que busca ser demais, acima do que você pode fazer, né? Então, o trabalho mal feito não pode ser insuficiente e nem pretensioso demais. Eles têm que estar basicamente no meio. A virtude está no meio, né? Como já diz os princípios aristotélicos, né? Então, deve-se haver aí uma concordância com os dons que você recebeu e também com o resultado que você espera. Na medida que você atua de uma forma, você tem que esperar que essa forma, o resultado seja correspondente a essa forma. Hein? Você não pode esperar que seja de mais e nem de menos, conforme a sua atuação. Né? Então, não buscar ser alto demais e nem ser baixo demais naquilo que você procura como verdade na sua própria vida intelectual. E nisso o próprio Setilange coloca que o próprio mundo ele tende a te castigar por isso, né? Os grandes filósofos demonstram isso, que as vidas deles não foram muito boas, né? Tiveram grandes problemas, tanto de vida pessoal, familiar, na sociedade, também em relação à própria existência, à sua própria forma de ver e encarar o mundo, né? E nisso ele coloca que o próprio mundo vai te ver aí de uma forma diferenciada, mas também, se você tiver sucesso em sua obra intelectual, o mundo também vai te rejeitar, também vai te apresentar críticas. Então ele diz que entre o mundo te rejeitar por ser intelectual ou te rejeitar por produzir algo, etc., é benéfico, é interessante que você tenha aí o interesse para algo centrado naquilo que é chamado unicamente necessário. Então, essa dissociação das suas emoções, suas paixões temporais e tudo mais, é que vai te conduzir à vida intelectual. E isso é bem interessante, né? E ele coloca também que ideias temporais e momentâneas, como difamar, criticar, invejar, apresentar disputas, elas são nocivas à vida intelectual. Então, se você tem um pensamento beligerante, né, se você quer sair atacando as pessoas, ainda que seja intelectualmente, escrevendo artigos, ou sair basicamente atuando dessa forma, não será uma vida direcionada à vida eterna, à vida intelectual. Por quê? Ela é incompatível com o culto à verdade eterna, porque a verdade eterna ela é atemporal. Então, se você está envolvido com intrigas daquele momento, com pessoas daquele momento na sociedade, isso não é buscar a vida intelectual propriamente, né? Isso é deixar a paz intelectual, deixar a paz e a busca pela verdade por algo que é trivial, que é momentâneo. Então, deve-se ter essa noção aí em relação de paz interior e exterior para uma busca e um progresso em relação à vida intelectual. Da mesma forma, também deve-se valorizar a superioridade de outros, na medida que nós devemos reconhecer que outros conseguiram atingir ótimos patamares, e com isso nós devemos estudar os grandes autores para verificarmos, nos aprimorarmos e aprendermos com eles, né? Não sendo aí alguém independente por completo, né? Afinal, nós temos que sempre reconhecer as boas obras e tudo mais, né? O homem dedicado a vida intelectual, ele está sempre atento àquilo que é verdadeiro. Não importa quem pronunciou essa verdade, o que importa é que aquilo é verdadeiro e é atemporal. Então, o homem dedicado à perfeição, né, segundo Setilanges, ele não deve também se rebaixar, colocar sua atividade em prol de atingir um grande público, né? Porque muitos intelectuais fazem isso, né? Tendo em vista e buscam o intelecto, buscam a fama através dos seus escritos e acabam rebaixando o seu próprio intelecto, né? Rebaixando aí, tendo em vista a própria crítica. E aqui ele diz, né, que o intelectual ele não deve se submeter à chamada zoocracia, e cita o autor Charles Baudelaire, né? Charles Baudelaire tem um livro chamado Pequenos Poemas em Prosa, né, que foi publicado em 1950, onde ele trata aí sobre justamente essa ideia do mundo popular e da vida intelectual. É bem interessante um dos poemas em prosa que ele coloca, né, o chamado Cão e o Frasco. No Cão e o Frasco ele coloca lá, alguém pega um frasco do melhor perfume já feito e mostra para um cachorro, e o cachorro cheira aquele melhor perfume, aquele melhor frasco. E o cachorro rejeita esse perfume e se afasta dele e nega aquele perfume como sendo algo bom. E aí ele coloca, né, cachorro ingrato, né, você preferia estrume, preferia carne velha do que o melhor perfume
feito naquele momento. Da mesma forma que o Sertilange coloca, você não deve fornecer o pior para o público ou para aquilo que você vai escrever. Você deve sempre buscar aquilo que é ótimo, né? Ou seja, o melhor perfume e não aquilo que é considerado o estrume ou a carne velha, que o cachorro iria gostar daquilo do estrume da carne velha, porém ele que preferiria, né, do que o melhor perfume. Essa consciência da zoocracia que o Sertilange diz que deve ser evitado, né? Exige também a vida intelectual um ato de heroísmo, uma severidade consigo mesmo, né? Uma busca de fazer com que sua vida seja correta e direcionada para aquilo, para a sua busca, né? E justamente ignorar o que outros críticos falam sobre si. O juízo de terceiro não deve ser em grande conta, levado em grande consideração quando eles são feitos de forma pejorativas ou para te criticar de uma forma que seja não produtiva, né? Então, existe o ato de heroísmo do próprio intelectual, de ser severo consigo mesmo na busca pela verdade e não dar muita atenção ao que terceiros dizem, né? Não deve-se, portanto, abalar as elevadas certezas em que se assenta todo o trabalho da inteligência. Como assim? Tudo aquilo que já foi construído intelectualmente anteriormente, né, não deve ser abandonado, não deve ser ignorado. Se uma obra de Aristóteles apresenta uma determinada verdade, aquilo tem que ser aproveitado e tem que ser estudado, né? E ele até coloca uma frase, né? Não se constrói sobre o nada, e os retoques do artesão não afetam os primeiros alicerces. Aquilo que é alicerce da vida intelectual tem que ser preservado, tem que ser cultivado, e você vai estar sobre o alicerce para construir as suas próprias obras e sua vida intelectual. Então deve-se ter em consideração aquilo que já foi produzido de verdadeiro e de bom, né? Como as próprias obras clássicas, né? Os grandes livros aqui editados aí pelo Mortimer Adler. Então é um risco da inteligência se afastar demais dos grandes pensadores, né? Porque estaria se comprometendo a incorrer em ideias equivocadas ou mesmo apresentar ideias que não seriam consideradas plausíveis ou verdadeiras. Então deve-se buscar primeiro entender aí basicamente grandes autores para depois compreender também e buscar a sua própria forma de investigar a verdade, né? E ele coloca uma frase muito interessante, né? Um parágrafo muito interessante. Não decorre daí que se deva evitar aprofundar-se, nem tampouco desprezar essa vasta cultura, que é uma condição para o aprofundamento em qualquer setor, mas alerto contra os excessos e aponto que o puro apego ao que é verdadeiro, sem paixão pessoal, sem frenesi, é o que constitui sua especialidade. Então você não pode também se apegar demais aos grandes escritores, porque senão você vai estar muito vinculado a ele. Você tem que estar associado a aprender com os grandes autores e buscar sua verdade, né? Sem um frenesi, como coloca aqui, sem uma grande paixão, sempre tentar ser alguém que não tenha uma paixão pessoal, né? Evitar a paixão pessoal. Além disso, não se deve a sua investigação diante de uma ideia brilhante que é vista contada por outra pessoa que não é brilhante ou por um outro meio que você não considera. A verdade, como já mencionei, ela independe de quem fala e depende do tempo. Ela é universal e atemporal, né? Então, basicamente, se alguém que você considera que não tem um intelecto muito grande e tudo mais, fala algo que é verdadeiro, aquilo não vai deixar de ser verdadeiro pelo fato daquela pessoa ter falado, né? O mais medíocre dos seres, ele coloca, né, pode encontrar aí basicamente uma auréola, né, relacionada à banalidade e tudo mais, né? Então a verdade ela não pode servir também como algo para dar base para a banalidade. Ela tem que ser utilizada dentro daquilo que é considerado como verdadeiro, com proveito para a vida intelectual. Como se fosse aí basicamente alguém pode encontrar uma verdade e essa verdade, o grande trabalho que seria, a dificuldade seria lapidar essa verdade, né? Alguém pouco culto poderia falar algo que é verdadeiro, mas o trabalho seria pegar essa coisa verdadeira e moldá-la e colocar, esclarecê-la de uma forma mais proveitosa intelectualmente e tudo mais, né? Então, um dos trabalhos do intelectual é moldar e lapidar esses diamantes brutos em joias, né?
Além disso, ele diz que para não se ter pressa na leitura, né, e deixar-se envolver em algo mais profundo em relação a essas análises, né, não ter leituras superficiais e tudo mais, né, e buscar sempre entender o contexto geral antes de buscar algo específico. Normalmente as pessoas vão a fundo a buscar um tema determinado ou algo específico, quando o Setlandes aconselha que deve-se buscar entender o todo para depois entender essa unidade, entender o uno, né? Ele até coloca a frase, né? A unidade do ponto de partida não é senão um vazio. Então, quando você parte de um ponto para entender o todo, isso não é interessante. Para Setlandes é interessante entender o todo para depois aprender o específico, né? E é por isso que essa obra é uma obra geral. A vida intelectual ela vai te apresentar uma introdução para depois você especificamente atuar em seus determinados pontos, né? Primeiro deve-se investigar, portanto, os antecedentes gerais e seus vínculos, investigar os grandes autores, investigar tudo aquilo que foi dito, para depois apresentar aí o âmbito da sua investigação propriamente, né? E investigar um tema específico, né? E quando se fracassa nessa vida intelectual, quando você busca alguma verdade, busca algo que seja proveitoso e você não atinge isso, ou você não tem sucesso em publicações de livro, ou qualquer coisa do tipo assim. Basicamente, quando você é um fracasso na vida intelectual, você não se sente capaz de atingir algo considerado verdadeiro. Ele coloca que o fracasso na vida do intelectual não tem que ser visto como algo totalmente ruim. A busca da verdade ela é sempre algo proveitoso, porque ela vai te preparar para uma outra vitória. Na medida que você fracassa em um determinado momento, você vai atingir a vitória se você persistir nessa busca incessante, nesse estudo incessante. Né? É assegurado a vitória, né? Assegurado o mérito para aquele que se esforça, para aquele que merece esse estudo, merece toda essa dedicação aí que foi feita em relação à verdade e tudo mais. Né? Então, à medida em que ele atua dessa forma, ele vai certamente colher frutos dessa vida intelectual. E com isso ele esclarece e fala, né, sobre a vida intelectual de um modo geral aqui nesse prefácio. É um prefácio muito interessante de ser lido, de ser demonstrado aqui, basicamente uma introdução à própria vida intelectual, né, onde ele dá conselhos iniciais sobre a própria obra e passa aí uma ideia geral da obra. Temos aqui o prefácio da terceira edição. O prefácio da terceira edição, ele já é contextualizado na época da Segunda Guerra Mundial. O prefácio da terceira edição foi escrito em 1944, né, basicamente 24 anos depois da publicação da primeira edição. E ele já contextualiza que é uma época da guerra, e é por isso que é interessante analisar os prefácios em ordem cronológica, né? Esse prefácio escrito em 44, ele diz que e releva qual a importância de uma obra de vida intelectual na sociedade em época de guerra mundial, em época que a civilização está sendo destruída e tudo está indo por água abaixo. A ideia para Setlandes, da vida intelectual, é que a sociedade tem que ser reconstruída. A civilização, após a devastação da Segunda Guerra Mundial, lembrando que ele estava em 1944, a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado, né? A Segunda Guerra Mundial terminou em 45, mas ela estava já em caminho, em processo de finalização. Ele diz que a sociedade deveria se reerguer da sua demolição e deveria apresentar aí novos estudos que sejam aprofundados, especialmente para a juventude, né? E ele diz que todos os intelectuais tinham esse dever para a sociedade de buscar aí renovar as ideias, renovar basicamente os estudos e a própria vida intelectual e buscar aquilo que já tinha sido feito pelos estudiosos anteriores. E ele coloca que o pensamento católico não terá o direito de cruzar os braços, tampouco o terão outros. Para Setlandes, o católico teria ainda mais o dever, além dos outros intelectuais, de atuar nessa reconstrução das bases filosóficas e teológicas da sociedade após a Segunda Guerra Mundial, né? Porque o católico tem essa responsabilidade, porque ele está vinculado à igreja, né, que foi basicamente a construtora da civilização ocidental, desde as universidades, dos métodos científicos e tudo mais, e todas as ideias vinculadas à própria teologia, né, durante quase 2000 anos aí de construção. Então, o livro ele visa preparar essa juventude, especialmente a juventude católica e intelectual, que tem essa responsabilidade de reconstruir
a sociedade após a Segunda Guerra Mundial, e o livro visa ajudar nessa tarefa de reconstrução. Por isso ele contextualiza a obra na época de 1944, né? E o efeito de um livro depende de cada um de nós. Segundo Cercilantes, o livro por si só não produz esse efeito. Caberia aos leitores aproveitar e ler da melhor forma a obra e experimentar e apresentar isso na sua própria vida, né? E o livro ele é voltado para jovens, ele coloca isso, né, para os jovens que estariam naquela época nessas ideias de reconstruir a sociedade. E o livro ele tem que ser difundido em outros lugares. Ele coloca que a partir de 1940 o livro passou a ser difundido em outros lugares, além do próprio país, além da própria França, né? Tanto é que isso tornou possível a publicação da Vida Intelectual aqui com a tradução do Antônio Pinto de Carvalho em 1940 em Portugal, e que também foi vendido na mesma época aqui no Brasil, né? Com a tradução tanto para Portugal quanto para o Brasil, e os estudiosos da época tiveram acesso à obra de Certilanges na década de 40, né? E tudo mais. Esse é o terceiro prefácio do Certilanges em 1944. Existe ainda o prefácio da quarta edição. O prefácio da quarta edição está presente nessa versão do livro A Vida Intelectual, né, que é a versão aqui da editora Armênio Amado, de 1940, e não está presente nessa edição da editora Realizações. O prefácio da quarta edição ele foi escrito em 1950 pelo Frei M.F. Mose, que ele era da Ordem Dominicana, e escreveu em 1950, 2 anos após, basicamente 2 ou 3 anos após a morte do Certilanges, né? Ele faleceu em 1948. E nesse prefácio, o Frei Mose, ele tece elogios sobre a própria vida do Certilanges, mostrando que ele era um intelectual, que ele viveu conforme o próprio livro que ele escreveu, né? E é até interessante que ele diz que o Certilanges demorou cerca de 1 mês para escrever a obra, né? Ele escreveu uma carta em julho, em agosto o livro já estava pronto para ser publicado. Então, demonstra a importância do Certilanges no contexto do pensamento tomista e apresenta as ideias dele em relação aos próprios comentários filosóficos que ele fez na vida e tudo mais. Então é um prefácio basicamente para tecer elogios para o Certilanges após a morte dele, né? E temos também a apresentação nessa edição, que também não está presente na edição da Realizações, a apresentação do tradutor Antônio Pinto de Carvalho, que era um tomista bem conhecido, né, de Portugal, professor da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa, que veio morar no Brasil em 1953, a convite aí do Estado, né, do Estado que convidou para vir morar aqui, tendo visto que ele teve certos problemas com a ditadura de Salazar em Portugal. E esse intelectual, Antônio Pinto de Carvalho, traduziu a Vida Intelectual e apresentou o seu prefácio aqui em 1940. E esse prefácio dele é bem interessante de ser lido, porque ele é justamente direcionado à vida intelectual dos estudiosos brasileiros e portugueses, né? É algo bem direcionado a nós propriamente, né? Enquanto que o Certilanges não teve contato com a nossa cultura, embora tivesse muitos leitores e tudo mais aqui no Brasil também e em Portugal, o Certilanges não teve ainda um contato muito intenso, né? Algumas pessoas dizem que é provável que o tradutor Antônio Pinto de Carvalho conheceu pessoalmente o Certilanges no momento em que ele realizou essa tradução aqui da Vida Intelectual. E aqui está o prefácio, né, do tradutor, que eu vou ler para vocês, já tendo em vista que poucas pessoas têm essa edição, né? É um prefácio bem interessante, direcionado aos portugueses e brasileiros. E tem como título 2 palavras de apresentação. O livro do padre Certilanges não ficará descabido na coleção Studium, que é uma coleção, né, na qual foi publicado o livro, né? Aceitamos de bom grado o convite para o traduzir. Não obstante, a dúvida de transmitir fielmente certas modalidades do pensamento profundo do autor, enroupadas em linguagem viva, sugestiva, mas por vezes difícil de reproduzir em idioma estranho, esmeravam-nos em cumprir a tarefa assumida, animados pela certeza do proveito que os leitores de Portugal e do Brasil não deixariam de retirar da leitura do livro. Compô-lo o padre Certilanges para o trabalhador intelectual, mas em mais de uma passagem dirige-se expressamente aos novos, e por isso, e pelo teor das considerações que fez, queremos crer que o destina aos jovens que, terminada a formação literária ou científica,
experimentam a ânsia de valorizar a própria vida e de auferir o maior rendimento possível do cabedal de conhecimentos que no decurso dos anos escolares foram acumulando. No trabalho intelectual, todos temos que aprender e todos para aprender. Precisamos de conservar o espírito jovem, sem esquecer os que são consumados na arte desse trabalho. Sem a imitação de Padre Sertilanges, voltamos-nos igualmente para os novos que querem assinalar-se ao serviço da comunidade, sem talvez saberem como hão de proceder no momento em que precipitam a sentir o peso da responsabilidade da vida. Na encruzilhada em que todos, mais ou menos, hesitamos à volta dos 20 anos, importa, sobremaneira, encarar a vida como ela quer e deve ser encarada. Ora, a vida é preparação, e as preparações são, por via de regra, muito dolorosas. Não raro se queixam os espíritos moços da falta de orientadores na carreira que trilham, donde se segue mal baratarem as experiências equívocas ou perniciosas as mais belas horas de existência. A esses jovens recomendo que tomem esse livro e o meditem e, sobretudo, tentem pôr em prática os conselhos e sugestões que nele encontrarão. O Padre Sertilanges é guia seguro. É entre os escritores católicos contemporâneos um dos que melhor conhecem e compreendem a mentalidade odierna de dentro e de fora da igreja. Escritor que fala não só à inteligência, mas sem que o pareça, mas também ao coração e, por conseguinte, ao homem todo. É filósofo tomista como é religioso dominicano, mas nem o seu tomismo assume a feição sanhuda ou sensaborosa de quem reputa ignorante o indivíduo que pensa de modo diferente. Nem a sua espiritualidade se alcandora nas nuvens da mística ou dilui em considerações beatíficas muito próprias para fomentar mórbidos sentimentalismos religiosos. Não pertence à categoria dos que supõem possuir a quinta essência da religião cristã, toda amor, e que depois, na prática, se esquecem de cumprir os mais comezinhos ensinamentos de Jesus Cristo sobre a caridade. Eis o que explica a influência enorme que os livros deste autor exercem não somente entre os católicos, mas também entre os que são alheios à Igreja. A vida intelectual não é livro de filosofia, nem livro de cultura religiosa. O título e o subtítulo bastantemente indicam o caráter da obra. Contudo, em cada uma das suas páginas, sente-se palpitar a inteligência do filósofo e o coração do apóstolo, de espírito amplo e bem informado, movido pela vontade de comunicar às almas a verdade. É livro que se lê com agrado e que se fecha com saudade. E nós, ao vê-lo em português, repetimos, pensamos na juventude portuguesa e brasileira, na juventude portuguesa com quem convivemos de perto e que desejaríamos não propriamente que se limitasse a invocar a cada passo os exemplos dos maiores, como se eles, lá do fundo dos sepulcros, nos viessem defender contra os inimigos da hora presente, mas sim que a imitação desses antepassados se dignifique utilizando os dotes que da natureza recebeu e cumpra integralmente a missão que dela espera a comunidade portuguesa. A raça não se valoriza apenas pelo alardear proezas de tempos idos, como nem pelo só exercício das qualidades físicas, mas propriamente pelo cultivo das qualidades intelectuais e morais. Mens sana in corpore sano, corpo sadio, e quanto mais sadio, tanto melhor, mas que sirva de alojar um espírito sadio. Eis o ideal que não se deve perder de vista. Na juventude brasileira, em seguida, juventude duplamente jovem, permitam o pleonasmo, jovem individualmente e jovem coletivamente, herdeira das virtudes dos nossos maiores, que são também os seus maiores, a juventude brasileira, guiada por mestres de reconhecida competência, longe de se estagnar no usufruto dos bens herdados, esforça-se para amplificá-los em todos os campos de ação, e neste particular pode talvez servir de exemplo à juventude portuguesa. Assombra-nos e ufana-nos ao mesmo tempo a prodigiosa atividade intelectual da nação irmã da nossa, ufana-nos pela contribuição próxima ou remota que para essa efervescência de saber nós demos, assombramos-nos pela vitalidade que revela a juventude desse país jovem, consciente de seu valor e recursos ingênitos,
ansiosa de os aproveitar e fazer ingressar tesouro comum da humanidade. Queremos-nos parecer que a providência reserva à nação brasileira uma grandiosa missão a cumprir no desenrolar dos destinos do mundo. Será como uma projeção no futuro desta outra missão que no passado coube a Portugal. E a juventude desse país incomparável tomará a peito o preparar-se conveniente para a tarefa que lhe está reservada. Ofertando aos jovens de Portugal e do Brasil a tradução deste livro, esperamos poder concorrer com uma pedra muito pequenina para que uns e outros a utilizem na construção do edifício intelectual e moral em que estão empenhados, isto é, na valorização de si próprios, para depois sentirem a consolação de dividir com os outros a verdade e o bem que tiveram encelerado. Coimbra, 26 de julho de 1940, Antônio Pinto de Carvalho. Essa aí é o prefácio, a apresentação do tradutor português, né, Antônio Pinto de Carvalho, que também publicou Direcionado aos Brasileiros. Então, muito interessante aqui a dedicatória dele aos jovens que cultivam a vida intelectual e tudo mais. Então, essas são nossas considerações iniciais sobre a vida intelectual de C.C. Langes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.